Olá pessoal, como vão vocês? No vídeo de hoje iremos falar de mais um grande cavaleiro da Távola Redonda, Sir Percival. Sendo um grande cavaleiro e guerreiro, Percival também é conhecido em algumas versões como sendo o mais puro de todos os cavaleiros. E hoje vamos contar como e por que ele ganhou esse título durante a sua vida. Além disso, assim como todos os outros cavaleiros de Arthur, ele também buscou o Graal e fez de tudo para provar o seu valor. Mas se você quer saber mais detalhes dessa história, vamos juntos desbravar a terra mágica de Camelot e da Bretanha. Só não se esqueça de deixar o like e compartilhar, para que a nossa Távola Redonda possa aumentar ainda mais. Sem mais delongas, vamos entender a história. Na maioria das histórias, Sir Percival é de origem nobre, filho do grande cavaleiro Pellinore, conhecido também como o Cavaleiro Valoroso, que era o rei de Listenoise, a terra do Graal. Já a sua mãe é habitualmente anônima, pelo menos na maioria das versões, mas desempenha um papel importante na história, pois é contado que após a morte do pai e dos irmãos de Percival, ela passa a viver em uma floresta isolada, tudo para impedir que o seu filho se torne um cavaleiro, e acabe tendo o mesmo fim de seu marido e filhos. Nas versões da história em que Percival aparece como filho de Pellinore, seus irmãos são Thor, Agloval, Lamorat e Dornar. Bom, mas após a morte do pai e dos irmãos de Percival, já vivendo ele, isolado na floresta com a sua mãe, o garoto acabou crescendo de forma que ignorava a maneira com que os homens se comportavam na época, isso, já nos seus 15 anos de idade. E embora Percival tenha crescido forte, destro e belo, todavia sua educação e inteligência eram muito deficientes por causa do seu isolamento social. Então, em um certo dia, ao brincar com dardos na floresta, o jovem Percival encontrou 5 cavaleiros com armaduras tão brilhantes que até os confundiu com anjos. E isso acendeu o desejo do garoto em se tornar um cavaleiro. Então, Percival se dirigiu à corte do rei Arthur, mesmo contra a vontade de sua mãe, e depois de ter provado ser um excelente guerreiro, é então convidado a se juntar aos cavaleiros da Távola Redonda. Já no seu posto como um cavaleiro do rei Arthur, a mais importante aventura de Sir Percival vai culminar no cumprimento de uma profecia feita pelo mago Merlin, e o cavaleiro nem sequer imaginava algo de tamanha importância. No momento em que todos os cavaleiros de Arthur partem na busca pelo Graal, Percival não é exceção e também vai em busca do objeto milagroso. É contado que certa vez durante essa busca, chegando ele à margem de um rio demasiado largo, o cavaleiro tomou a decisão de voltar para trás, porque não dava para atravessar, até que de repente, ele ouviu a voz de 2 pessoas que o chamaram em um barco. Depois de subir a bordo, o barco desceu o rio até chegar em um castelo que estava dissimulado pela floresta. Então, uma das pessoas que estava no barco identificou-se como sendo o rei Anfortas, e ainda disse que aquele era o seu castelo. Percival estranhou o motivo de 2 pessoas estarem ali paradas em um barco, até que sem ele ter perguntado, Anfortas justifica a sua presença no barco, dizendo que estava ferido e não podia caçar, e que por isso entretinha-se a pescar. Então, após saírem do barco, o rei Anfortas convidou Sir Percival para um banquete em seu castelo, e o cavaleiro aceitou de bom grado. E já estando eles assentados na mesa para o banquete, Sir Percival teve uma visão. Ele viu 2 crianças que atravessaram a sala. A primeira era um menino que passou trazendo nas mãos uma longa lança, cuja ponta sangrava como se estivesse viva. A segunda criança surgiu logo depois, uma menina de roupas majestosas e belas, carregando um recipiente de ouro puro, incrustado pelas joias mais preciosas da terra. O clarão do recipiente era tão intenso que as velas do castelo foram ofuscadas pelo brilho, e Percival ficou deslumbrado com o que via, mas por timidez, não perguntou o significado daquilo ao rei. E se tivesse perguntado, certamente teria a resposta, pois ele estava diante do famoso rei pescador. Após o banquete, ele também é convidado a dormir no local para descansar da viagem. Mas quando Percival se levantou pela manhã, ele já encontrou o seu cavalo e as suas armas preparadas para a viagem, e o castelo totalmente deserto. Aquela cena nunca mais sairia da cabeça de Percival. E por isso ele decidiu reencontrar aqueles tesouros e desvendar seus segredos, ainda que a aventura lhe custasse a vida. A busca pelo Graal acabava de começar definitivamente para ele, sem mesmo que ele tivesse a noção disso. Então, após partir do castelo misterioso, Percival chegou à corte de Arthur, mas mal sabia ele o que estava prestes a acontecer, pois ao 3º dia após a sua chegada, apareceu uma certa mulher acusando Percival, por não ter perguntado sobre a visão que ele havia tido no banquete, e que por causa disso, ele iria ser o responsável de tremendas infelicidades. Então, com medo do que poderia acontecer, o cavaleiro propõe-se o objetivo de voltar ao castelo,
e perguntar ao rei Anfortas qual o significado da tal visão, e assim foi. Porém, voltando ao local do castelo, ele não mais o viu novamente. Após muitas aventuras em busca do Graal, Percival talvez já nem tinha mais esperanças de encontrar o rei novamente, até que em um certo dia, depois de muitos anos após o evento, enquanto ele viajava em busca do Graal, Percival viu um grupo de cavaleiros descendo loucamente a encosta de uma montanha, entre os quais estavam alguns da Távola Redonda. Então, ele decidiu partir atrás deles, até que no meio do caminho ele se deparou com uma donzela, esta que lhe disse para não subir a encosta sob pena de perder a vida, ou até a razão. De imediato, Percival não obedeceu o que a mulher dizia, e se encaminhou para o cume da encosta de onde jorrava uma cachoeira, e ali, depois de várias provações procurando o Graal, ele finalmente encontrou o castelo do Rei Pescador. E novamente, como tinha sido a sua primeira visita ao castelo, a recepção pelo rei Anfortas foi acolhedora e misteriosa. E quando chegou a hora, Percival perguntou ao rei Anfortas qual o significado daquilo que ele havia visto. O rei então lhe disse que só saberia se conseguisse unir duas partes de uma espada que ele acabara de lhe mostrar. Percival então pegou os fragmentos da espada, e após uni-los, ficou a saber que a lança transportada pelo menino era de Longinos, o soldado romano que tinha perfurado o lado de Jesus. Já o cálice que a menina carregava era na verdade o Santo Graal, taça pela qual Cristo tinha celebrado a última ceia. Após o rei pescador ter mostrado a Percival o que significava a visão, ele também explicou ao cavaleiro que de agora em diante ele estava encarregado de guardar as relíquias sagradas, pois por causa do ferimento do rei, ele não poderia mais cumprir a missão de proteger os objetos. E ainda falou que o castelo onde eles estavam foi encantado por algum tipo de bruxaria, e que para quebrar o encanto e curar a sua ferida, era necessário punir Pertinax, o cavaleiro renegado que assassinou o seu irmão. E depois de cumprida a sua missão, Percival volta para a corte do rei Arthur levando a ele o Santo Graal. Diante da Távola Redonda, ele então pediu para se sentar na cadeira onde só o mais imaculado dos cavaleiros podia se sentar, sob pena de ser queimado instantaneamente caso não fosse digno. Arthur então lhe deu a permissão sem entender muito bem o porquê daquele pedido. Então Percival se aproximou da Sieg Perilous, a cadeira do perigo, e logo se sentou nela. Deste modo se cumpriu a profecia que tinha sido dita por Merlin. Dentre todos os cavaleiros mais bravos, haveria um, suficientemente puro para nela se sentar. A este estará designado o destino de levar a Arthur, a relíquia perdida, o Santo Graal. Bom, e é isso pessoal, essa é a lenda de Sir Percival, um dos grandes cavaleiros das lendas arturianas, que às vezes é um pouco apagado e esquecido por alguns. Percival é um cavaleiro muito importante, que chega a rivalizar com Galahad, no sentido de ser o mais puro, e assim como o próprio Galahad, ele foi um dos poucos que conseguiram obter o Graal, provando não só a sua pureza mas também a sua força como cavaleiro de Arthur. E se você gostou de mais essa lenda, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, é muito importante a sua ajuda para o engajamento do vídeo. Deixe nos comentários também a sua opinião ou sugestão de vídeo, caso vocês assim desejar. É muito importante para nós saber a opinião de cada um de vocês. Obrigado se me acompanharam até aqui, até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.